também louvar a Deus pelos pastores, os obreiros que estão nos acompanhando nesta noite. Para mim é muito honroso receber este louvor a Deus pela nossa vida, pela vida do ministério. Eu realmente sou grato a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. E pela graça de Deus nós estamos, em 2021, estamos nesta campanha que eu realmente preciso até me lembrar qual foi o ano que iniciamos, mas eu creio que já passa de 16 anos, estamos caminhando aí para 20 anos, que todo mês de janeiro a igreja se reúne para celebrar, clamar, buscar ao Senhor e colocar diante dEle, como acabamos de fazer, as nossas necessidades e ouvir a palavra do Senhor e continuarmos sendo edificados no Senhor e na Sua presença. E nesta noite o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos juntos. Eu trago aqui a saudação da minha esposa também, a Raquel, que ficou lá na igreja sede, Estamos lá firme, rompendo em fé, porque nada mudou, porque Deus não muda. Amém, queridos? Estamos lá firmes, com 4 reuniões durante o dia. Tem sido um grande desafio. No final, em 12 dias, vamos nos reunir 48 vezes. Vamos romper, amém? E também os irmãos aqui estão, e nos nossos núcleos, em todos os nossos núcleos, os irmãos estão se reunindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero repartir com os irmãos, a palavra desta noite, que nada mudou, também não mudou o nosso clamor a Deus, a nossa súplica, e o subtema, ele está em 2 Crônicas, capítulo 32, é isso? 2 Crônicas 7:14. Você que tem oportunidade de acompanhar a leitura, por favor. Capítulo 7 e verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nesse ano, Deus concedeu ao pastor Mateus também a oportunidade de nos ajudar, e neste material que foi entregue aos que irão ministrar, eu quero deixar com os irmãos esta reflexão. Clamor, mês de março. O Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele a que tudo sustenta com sua palavra, nos garante que dos céus nos ouvirá e ao seu povo ouvirá quando cumprirem os seguintes requisitos: humilhar, orar, buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos. A fervente oração compreende os requisitos acima sem nenhuma restrição ou negligência. Assim, nos é concedido reverente acesso ao trono glorioso do eterno Rei, que prometeu escutar as orações feitas por um povo sincero. De outra sorte, sem a oração verdadeira, de nada vale, pois nada existe, nada subsiste, nada se sustenta, de nada se alimenta. Os requisitos exigidos por Deus nos concedem abundante vida nele e para ele. Neste mês de março, clamor a Deus. O clamor a Deus
faz toda a diferença, porque eu creio que os filhos de Deus clamam não apenas pelo fator de estarem em alguma aflição. Quando a aflição, a dificuldade nos alcança, clamamos, oramos, suplicamos. Mas eu creio também que o clamor que a igreja, que os filhos de Deus fazem, vem como inspiração do próprio Deus. É Ele que nos inspira, é o próprio Senhor que usa de misericórdia para com seus filhos, levando-os a ter uma postura de humilhação, de quebrantamento, de busca a Ele, porque Ele deseja ser encontrado. Quando examinamos as Escrituras, nós vamos percebendo que Deus nunca dificultou o relacionamento com o homem, antes facilitou ao ponto de deixar a sua glória e vir habitar conosco. Então o clamor, ele vem de Deus, passa por nós e volta para Deus. Porque quando temos da parte de Deus força, graça, para clamar, para nos derramar diante do Senhor e nos humilharmos diante da sua potente mão, há uma mudança que é feita também pelo próprio Espírito de Deus. Então, o querer e o efetuar vem do Senhor. Quando eu falo isso, eu me lembro e medito na vida de um rei de Israel, Manassés, filho do rei Ezequias, que teve uma experiência de vida aonde poucos homens chegaram, pois Manassés, conhecendo os estatutos, os mandamentos do Senhor, ele abre mão de tudo para ter uma carreira solo. Ele abre mão das promessas de Deus, da história do seu próprio povo, para levar uma vida totalmente independente. E nesse período de independência, Manassés, ele faz coisas que muitas vezes nem os reis pagãos fizeram. Reis que não tiveram conhecimento dos estatutos do Senhor, dos mandamentos do Senhor, ou do próprio Senhor, como Manassés teve. Alguns deles tiveram mais temor do que Manassés. Eu quero, com você, em alguns minutos, meditar no texto, que também está em 2 Crônicas, no capítulo 33, e no versículo 1, vamos ler um pouquinho a carreira solo deste rei chamado Manassés. É um personagem que me atrai. Eu me apaixonei por esse personagem, este rei Manassés, porque a sua carreira solo foi a minha. Houve um momento, aos 11 anos, que eu decidi ter uma carreira solo. Eu abri mão daquilo que vinha aprendendo desde a infância e comecei a andar. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me alcançou e me trouxe aos 17. Mas eu tive também uma carreira solo. Vamos ler quais foram os caminhos que Manassés andou, o estilo de vida que ele adotou. Manassés
tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu, olhe bem, irmãos, os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Aí ele começou. Levantou altares aos Balaíns, fez postes da deusa Assera, prostrou-se diante, olhe bem, de todo o exército dos céus e o serviu. Não parou aí. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Olhe bem, ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben e Ninom, adivinhava pelas nuvens. Ele era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com os médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito, olhe bem, na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não removerei mais o pé de Israel desta terra, que destinei a seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme a toda a lei, os estatutos e juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, olhe bem, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Era como se Manassés tivesse ido a um shopping center de feitiçaria, de bruxaria, de idolatria, de ações que suscitava a ira de Deus. Imagine isso. É como se ele tivesse ido num lugar que estivesse contendo todo tipo de abominação. Manassés chega, imagine isso, neste lugar, e ele não pede uma coisa de cada um, não. Era como se ele dissesse: eu quero tudo, eu vou levar tudo para a minha vida, para a minha família, para Jerusalém e para o templo. Algo que Deus nunca pediu, Manassés fez. Foi sacrificar os próprios filhos. O Senhor nunca pediu isso. Quando pediu a Abraão, nós sabemos por que pediu. Pediu para apresentar o cordeiro no lugar de Isaque. Fora esse pedido, o Senhor nunca pediu sacrifícios humanos, porque
o único sacrifício que atenderia o desejo de Deus era do cordeiro que viria sem pecado, sem mancha. Fora ele, Deus nunca pediu, mas Manassés entrou num caminho tão terrível que ele colocou seus filhos para serem queimados aos deuses. Feitiçaria, idolatria, invocava os médios, era agoreiro, tudo que os irmãos pudessem imaginar, levantando ídolos, levantando altares dentro do templo. Aquilo que o seu pai varrera, lavara, purificara, ele trouxe tudo e muito mais. Diante desta postura, por amor, Deus disciplina a Manassés. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes, levaram para a Babilônia. Ele, olhe bem, angustiado, suplicou ao Senhor Deus, olhe bem, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Versículo 13, orou ao Senhor, o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então quer dizer que o homem, diante de uma carreira solo, tomando o governo de sua vida, pode chegar ao mais baixo nível, pode ir para o mais profundo das trevas, pode ir para o mais profundo abismo, como foi Jonas. Mas quando Deus manifesta a sua misericórdia, trazendo o discernimento, para que este homem venha clamar, se humilhar, orar, buscar. Então Deus, na sua misericórdia, que inspirou, que deu a condição para o clamor, que o seu Espírito convenceu para que houvesse humilhação, oração e busca. Então agora os ouvidos de Deus recebem este clamor que ele mesmo deu. Quando a voz de Manassés chega aos ouvidos de Deus, era como se Deus dissesse: eu já estava esperando, eu já vou mudar o cativeiro. Agora, irmãos, por que eu me apaixonei por Manassés? Porque Deus o abençoou. Manassés foi um homem abençoado, como eu e você somos. Porque se nos reunirmos aqui como estamos, e se eu tivesse tal autoridade, que não tenho, mas se tivesse, para entrevistá-los e dizer: fale do seu passado, fale do que você fez, fale do
que você foi capaz de fazer, capaz de pensar, capaz de falar, fale. Diante de Deus não negue nada, diga tudo o que você já pensou, o que você já falou, o que você já fez. Manassés seria um aprendiz diante de mim. Então aqui não tem ninguém melhor do que Manassés. Mas aqui reina, vigora a mesma graça que alcançou Manassés, me alcançou e te alcançou. Parou por aí, pastor? Não parou. Porque ser perdoado é maravilhoso. Sim ou não, pessoal? Ter os pecados apagados, lançados para trás, e a Bíblia diz que Deus não se lembra mais, porque se o diabo chegar diante de Deus e disser, aquilo que eu fiz, Deus vai responder para ele, eu não sei do que você está falando. E o diabo sabe que Deus não mente. Quando Deus perdoa, ele esquece. Levou o diabo na cara. É assim que Deus faz com o inimigo. Porque Deus, ele não compete com o diabo, porque o diabo é fichinha. Deus prevalece diante do diabo, mostrando o seu caráter, o seu amor e a sua misericórdia. Agora, por que, pastor, o seu amor por Manassés cresceu a tal ponto? Por causa de Deus, não é por causa de Manassés, porque Manassés, no capítulo, ou seja, na leitura passada, mostra-me, faz com que eu me lembre do que já fiz, faz com que eu me lembre e tenha vergonha. Mas nesta leitura, mostra Deus trabalhando no caráter de um homem como Manassés, como Isaías Soares dos Santos, e fazendo algo que eu acho relevante, poderoso, incomparável. Deus perdoou a Manassés. Olhe para mim. E sabe o que ele fez mais? Disse: eu te perdoo. Eu esqueci tudo que você fez. Está perdoado. E tem mais. Dá a mão aqui. Lá na Babilônia, Deus pegou a mão de Manassés e disse: agora vem comigo. Para onde o Senhor vai me levar? Eu não mereço. Eu não sou digno. Vem comigo. Pai, aonde você está me levando? Psst, calma, não fique estressado. Vem comigo. O Senhor abriu uma porta e disse: Manassés, entra. Manassés disse: mas aqui é Jerusalém, mas aqui é o meu trono. Deus perdoou e fez além, perdoou e restituiu tudo. Se ele tivesse só perdoado,
Eu não sei se algum compositor seria capaz de descrever com uma música, um poeta, um pintor, descrever o que Deus deu a Manassés. Não lhe deu o que ele merecia, mas lhe deu o que ele precisava, porque ele estava preso com ganchos, ele estava humilhado, ele seria ali morto, destruído, esquecido, não seria enterrado com os reis, longe da sua terra. Ele seria parte de uma relação de homens que começaram e foram até o fim e não desfrutaram da misericórdia. Mas no caminho, Deus interviu, lhe deu graça para clamar, ele clamou, o Senhor o tomou e disse: olha, o trono é teu, volta para o teu lugar, com você eu não tenho plano B, eu tenho plano A, sei das tuas fraquezas, delas já perdoei, e agora eu vou restituí-lo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Clamemos. Vale a pena clamar. Você perdeu algo? Você perdeu algo? Ficou algo para trás? Qual área da sua vida ficou? O Espírito Santo me dá autoridade nesta noite para dizer: se clamar, o Senhor ouvirá, sarará a terra e vai restituir. Quem garante? Deus. Ribabá, Shabatu Yamai. Quem é Deus? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus pode hoje ser chamado Deus de Manassés. Quem é o Deus de Manassés? É o Deus que inspira, é o Deus que dá, é o Deus que capacita. Eu vou gritar: é o Deus que restitui. Volta para o trono. O diabo certamente disse: mas ele me serviu, mais ele fez, mais ele deixou de fazer, mais ele conduziu, mais ele induziu, mais Deus o perdoou. Se o Senhor nos justificar, nenhuma condenação há. Levante a sua mão e receba: para os que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Você entendeu a palavra nesta noite? Esta palavra quebrou grilhões na sua vida? Esta palavra te libertou? Então você já sabe, a tua carne vai dizer mentiras, porque enganoso é o coração. A nossa velha natureza vai dizer mentiras. O diabo vai dizer aquilo que lhe é próprio. Ele mente desde o princípio, ele é pai da mentira, ele é mentiroso, ele também vai dizer mentiras. Mas o Espírito da verdade vai dizer o que lhe é conveniente, o que lhe é próprio. O Espírito da verdade vai dizer a verdade. Se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar,
eu virei. Ramamama, Siriama. E sararei a sua terra. Foi o que as irmãs de Lázaro disseram. Já estou encerrando, queridos. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, porque no auge da sua dor e enfermidade, o Senhor o sararia. E o Senhor disse: o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, no último dia, o Senhor disse: eu vou te mostrar, iluminar, revelar algo que você não sabe. Eu vou te deixar a par de algo poderoso. Eu vou te informar de algo que vai mudar a tua vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, levante e adore, viverá. Aleluia! Chega de conversa. Aonde o colocaram? Senhor, fede, cheira mal, 4 dias, está podre. Aonde o colocaram? Quando o Senhor chega, quem está lá? Uma pedra robusta, colocada por mãos humanas. O Senhor disse: tire a pedra. Chegou a hora de sarar Lázaro, porque Deus não sara só quando está doente. Receba esta palavra de Deus. Deus sara quando morre. Lázaro, vem para fora. Quem sai? Lázaro. O Senhor diz: trabalho, serviço completo, desatalho. Porque todo aquele que o Senhor chamou para esta graça, olhe para cá, a vida não pode estar enrolada. Deus desenrola para que seja testemunho, para que os homens vejam uma vida desenrolada e creiam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Por isso, queridos, clame, porque não há situação que Deus não mude, não há morto que Deus não ressuscite, não há perda que Deus não venha restituir. Quem é este Deus? Quem é este Deus que nós servimos? Quem é este Deus, igreja? Este Deus é o único e verdadeiro Deus. Aleluia! 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 Ele é único, não tem dois, não é Deus, mas não é Deus, Senhor, Criador verdadeiro. Que Deus vos abençoe mais. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Oh, glória. Glória. Tu és Deus. Nos humilhamos na tua presença, porque o Senhor nos deu graça. Nos curvamos
nos curvamos, nos esvaziamos, confessamos os nossos pecados, reconhecemos que não há outro Salvador a não ser Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, nesta noite, nos alegramos em Ti. Nos alegramos. Ó Deus, tenham paciência comigo só um pouquinho. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Senhor. Ó Jesus. Tu és, Sicamai, Aramai. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou deixar aqui uma palavra. Estão gravando? Está gravando. O Senhor colocou no meu coração, nesta noite, que o Senhor fez obra aqui. Os nossos olhos vão contemplar o que o Senhor fez aqui nesta noite. Não por causa de mim, apesar de mim, o Senhor fez. Quero que fique registrado esta noite. Pastor Josias, pastora Cleia, o Senhor está me enchendo da sua virtude nesta noite, para dizer que Deus fez uma grande obra neste lugar. Os irmãos em Tatuapé, se preparem para a mudança poderosa que Deus vai fazer neste lugar. Vocês verão e dirão: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. Está filmado e nós vamos ver esse filme juntos. Quando chegar o dia e a hora do que o Senhor fez aqui neste lugar. O Senhor arrebentou nesta noite fortalezas, cadeias, e nos colocou em liberdade. Jamais eu poderia imaginar que o Senhor faria o que fez nesta noite. Os nossos olhos verão, os nossos lábios declararão: bom, maravilhoso é o Senhor. Amém, queridos? Está registrado para a glória de Deus.